Sou Roberto Caneira, técnico superior de História da Câmara de Salvaterra de Magos e serei o vosso audioguia pelo Museu Escaropim e o Rio. O Tejo é o elemento de referência na paisagem do concelho de Salvaterra de Magos. A ocupação humana é feita desde a pré-história até à atualidade, junto de linhas de água, nomeadamente junto do Rio Tejo e dos seus afluentes. Várias comunidades ribeirinhas souberam aproveitar e potenciar os recursos hídricos. Desenvolveram ao longo da história várias atividades, como o caso da pesca, o trânsito fluvial, as barcas de passagem, os calafates, os agricultores, os ganadeiros, entre outros. Com a evolução dos tempos, muitas destas ditas atividades ribeirinhas acabaram por se alterar significativamente e muitas extinguiram-se. A Câmara Municipal de Salvaterra, reconhecendo a importância do Rio Tejo como elemento identitário e como forma de preservar as memórias associadas às comunidades ribeirinhas, decidiu avançar com a constituição de um museu, localizado estrategicamente junto do Rio Tejo, na aldeia do Escaropim. O edifício é uma antiga escola primária, a antiga escola primária do Escaropim, que obedece uma arquitetura típica do Estado Novo e trata-se de uma escola que pertenceu ao Plano dos Centenários. O museu foi-se constituindo graças à colaboração da comunidade local, nomeadamente no que respeita à cedência de peças associadas à pesca, dado que é a atividade mais importante no Escaropim. O discurso expositivo do museu inicia-se na pré-história e dá-nos a conhecer as primeiras comunidades ribeirinhas que souberam usufruir dos recursos hídricos. As primeiras comunidades foram as comunidades dos concheiros de Muis. Trata-se então de ecossistemas localizados junto à Ribeira de Magos e junto à Ribeira de Muis e provam que eram nichos ecológicos que forneciam caça, pesca, moluscos, mas também raízes comestíveis e outro tipo de alimentos que eram essenciais para as comunidades pré-históricas, neste caso para as comunidades dos concheiros. Avançando no tempo, destaca-se um outro período, o período romano, em que o Rio Tejo era um elemento fundamental no comércio e nós temos um bom exemplo da ocupação romana no nosso concelho. Trata-se do lugar do Porto Sabogueiro, pertencendo à atual freguesia de Muis, em que várias escavações atestam a importância deste local não só como entreposto comercial, mas também como uma zona de fabrico de ânforas. As ânforas eram uma espécie de contentores que os romanos depois entregavam com produtos, nomeadamente peixe, vinho ou azeite, noutras partes do Império Romano. A nível da ocupação romana, destaca-se também o Escaropim, que era uma zona de confluência de vias romanas. Certamente haveria aqui uma passagem de barcas, depois uma via secundária seguia do Escaropim para Cruz, passando pelos terrenos da atual Glória do Ribatejo. O museu continua a destacar o Escaropim enquanto lugar de ocupação humana. É visível o primeiro mapa em Portugal, o mapa de Álvaro Seco, que foi editado no século XVI, em que aparece já salientado o Escaropim. Durante a Idade Média, recuando um pouco atrás, o Escaropim também teve uma importância fundamental enquanto zona de passagem de barcas. Nas memórias paroquiais do século XVIII, o lugar do Escaropim vem referenciado como um local com 8 vizinhos e também, neste local, no Escaropim, existia uma igreja, a Igreja de Santo António. Verifica-se então que a ocupação humana do Escaropim é muito antiga, desde a pré-história, passando pelo período romano, Idade Média, até praticamente aos nossos dias. Depois, esta ocupação é consolidada na década de 40 com a fixação humana dos pescadores avieiros que deixaram a praia da Vieira e se fixaram junto às margens do Rio Tejo, e o Escaropim ganhou então estas características urbanisticamente diferentes das restantes vilas e aldeias do nosso concelho. No painel seguinte, aqui podemos então designar a parte dos afetos, graças à doação das pessoas do Escaropim. Todos os utensílios que constituem este painel foram doados pelas pessoas do Escaropim. No nosso concelho existiam 3 portos fluviais: o Cais da Vala, o Escaropim e o Porto Sabogueiro. O Rio Tejo foi a grande autoestrada líquida. O comércio fluvial manteve-se até à década de 50, precisamente pelo Rio Tejo. A partir desta data constrói-se a ponte em Vila Franca e lentamente o trânsito fluvial deixa de ter importância e ganha então importância o trânsito viário, nomeadamente as caminhonetas e os caminhões. E lentamente os barcos, os varinos, as fragatas que subiam e desciam o Rio Tejo começam a perder a sua importância e juntamente com estes portos
começam também a ficar abandonados. Entramos depois nas barcas de passagem, que eram fundamental no transporte de pessoas, animais e mercadorias, e mantiveram-se em funcionamento até à década de 70 do século XX. Existiam 3 barcas de passagem no concelho: Muz, Escaropim e Palhota. Palhota foi a última barca a ser abandonada, como referi, manteve-se em funcionamento até à década de 70. Ciclicamente o rio Tejo transbordava e transformava Alzira num enorme lago. As cheias tinham esta dualidade: por um lado, colocar em perigo a vida das pessoas, isolar vilas e aldeias, mas por outro lado, era uma benesse para os campos. Um ano de cheias significava um bom ano agrícola. A pesca, a atividade que ainda hoje se mantém e que caracteriza o Escaropim. Temos várias fotografias que mostram a forma de pescar pelos pescadores avieiros do Escaropim. Desde as redes de arrasto, passado pelas redes de arco, são várias as artes da pesca. Destaca-se também o traje de uma pescadora avieira que, após uma noite de faina, no outro dia ia percorrer as aldeias com uma cesta de peixe à cabeça para a venda do peixe. O Museu Escaropim e o Rio pretende ser um contributo à memória das várias comunidades ribeirinhas do Tejo, um lugar de afetos, um local de encontro, preservação das tradições e memórias associadas ao Rio Tejo e aos seus afluentes. Este museu, juntamente com o Núcleo Museológico Casa Avieira, com os passeios de barco no Rio Tejo, com a observação e nidificação das aves, com o seu parque de campismo, com o seu restaurante panorâmico e, sobretudo, com o mirador natural sobre o Rio Tejo, faz da aldeia do Escaropim um sítio de interesse histórico e patrimonial. Por agora, o Museu Escaropim o Rio só pode ser visitado de uma forma virtual, mas aguarda a sua visita logo seja possível retomar à normalidade.